A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Quero saudar você que nos assiste de qualquer cidade do Brasil, você que tem acompanhado esta nova programação na Play TV, este programa que certamente está sendo luz para esta nação, porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Infelizmente, Deus não tem sido o Senhor do Brasil. Por isso, nós temos visto cada dia mais conflitos, cada dia mais confusões. Nós vemos que há uma degradação da sociedade, porque a sociedade tem virado as costas para Deus. E este programa está sendo um canal de Deus, com palavras de sabedoria, com palavras de exortação, para que nós digamos a esta sociedade: Brasil precisa de Deus. Brasil só será uma nação feliz quando Deus, quando o Senhor Jesus for o Senhor desta nação. Graças a Deus pela sua vida. Eu creio que Deus tem um propósito, como eu sempre digo, nada é por acaso. Deus tem um propósito com a sua vida, com a sua existência. Por isso Ele colocou você que nos assiste de qualquer cidade do Brasil, você que está agora na Bahia, você que é do Distrito Federal, você que está lá em Florianópolis, cidade tão linda, você que está em Blumenau, em Santa Catarina. Olha, temos tantas cidades maravilhosas lá no Ceará, Fortaleza, tantos lugares lindos, não é? No estado do Ceará, enfim, temos a certeza de que muitas ovelhas do Senhor estão neste Brasil, neste país tão maravilhoso e enorme, precisando receber esta palavra, precisando de ouvir algo que gere alento aos corações, que gere certezas e convicções. Porque Deus não quer que nós, como seus filhos, vivamos com medo, vivamos assustados, sem certezas, sem convicções, pensando que um dia tem a salvação e no outro não, pensando que um dia Deus me ama e no outro só porque eu cometi algum deslize, Deus já não me ama mais, vai me lançar no inferno. Não. Nosso Deus é um Deus de certezas e convicções. E conhecer a graça gera no seu coração estas certezas. Você vai assistir daqui a pouquinho uma mensagem que foi ministrada no altar do nosso ministério, na nossa sede internacional, pelo nosso apóstolo, que tem como tema o que Deus tem a dizer às famílias. Deus tem muito a dizer às famílias, e algo muito importante que está aqui em Provérbios 24, versículos 3 a 5, diz assim o sábio: com a sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Olha, eu sei que há situações, muitas vezes, dentro das famílias que parecem uma verdadeira guerra, não é? Há conflitos que têm sido gerados por falta de sabedoria, por falta de discernimento espiritual, por falta da prática da palavra do Senhor, que o sábio diz que a sabedoria é que faz com que uma casa seja bem edificada. Onde não há sabedoria, há toda espécie de conflitos. Mas ele diz aqui que com medidas de prudência,
Essa é a forma que Deus quer que nós vivamos dentro das nossas famílias, tendo medidas de prudência para conciliarmos, para resolvermos as guerras, para resolvermos os conflitos. Diz que na multidão de conselheiros está a vitória. Olha, você vai receber através dos lábios do nosso apóstolo conselhos para a sua vida familiar, conselhos para o seu dia a dia, sobre como você deve agir como filho de Deus, como filha de Deus que teve os olhos iluminados pela graça do Senhor. Fique agora com esta mensagem poderosa e ao final do programa eu estarei de volta com um presente do nosso apóstolo para você, querido telespectador. Fique conosco. O que Deus tem a dizer às famílias? Ele disse: criai na disciplina do Senhor. Isso não é fácil. E para criar, olha o que ele diz: pais, está falando pai e mãe, juntos, criem os filhos do Senhor. Então o pai e a mãe não podem entrar em discordância. Se o pai diz uma coisa, a mãe diz amém. Se a mãe diz uma coisa, o pai diz amém. Isso foi um acerto que fizemos dentro da nossa família. Então, Deus deixou regras de disciplina, exatamente como Ele faz conosco. Ele quer que façamos com os nossos filhos, porque senão a mão frouxa faz gotejar na casa. O que Ele diz em Hebreus 12:10? Olha lá: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus sabe que se nós não tivermos disciplina dele, nós não vamos ser santos. Na prática da vida, somos por identidade, mas na prática cada um tomaria um rumo e seguiria a sua vida. Então ele disse: a disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Versículo 11: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Quer dizer, quando Deus nos disciplina, a gente fica triste. Mas por quê? Porque também os nossos filhos, quando você disciplina, o filho não fica alegre. Mas depois, diz Paulo, entretanto, produz fruto pacífico para os que têm sido exercitados, fruto de justiça. Então, assim Deus nos trata. Diz que no início não parece bom, mas depois, quer dizer que se o pai e a mãe juntos disciplinam no Senhor, pode ser que o seu filho não goste. Você diz: não veja isto, não quero televisão ligada em canal impróprio, não quero. No início pode ser que o filho fique triste, não queira comer, mas depois ele vai ver: puxa, isto é para proveito, isto é para o meu bem, e quem sabe o que é bem é Deus. Então não parece, mas depois, amados, todos nós precisamos de disciplina. Esta palavra disciplina vem do grego paideo. Paideo quer dizer treinar uma pessoa como se treina uma criança para andar. Eu vou lhe dizer uma coisa: muita gente só muda com dor. Por isso é que a Bíblia diz que Deus disciplina, corrige e açoita. Tem gente que só com dor muda. Então toda disciplina é dolorosa. Diz que no início. Então, amados, você deve disciplinar os seus filhos com limites. Muitos pais só batem ou só batiam, isso é errado. Outra coisa, disciplinar com ira não é uma boa, porque vem vingança e o filho percebe se está sendo vingado ou se está sendo disciplinado. Pastor, mas como é que eu faço? O senhor não sabe a minha casa. Olha, tire privilégios, mostre consequências, mostre que a vida nem sempre é justa. Eu sei que é muito difícil para os pais disciplinar, porque às vezes os pais querem dar aos filhos o que eles não tiveram e se excedem. Às vezes os pais são permissivos demais. Isso é normal na paternidade. Então por isso que a Bíblia diz: disciplina os seus filhos, eduque-os no Senhor. Então,
disciplinar é para o benefício. Deus, quando nos disciplina, é para bem, para vivermos, segundo a Bíblia, entretanto produz fruto pacífico, tem sido exercitado. Quer dizer, no início pode ser que a disciplina gere tristeza, entretanto é para o bem, produz bons frutos. Então, amados, nós não podemos provocar nossos filhos à ira, mas discipliná-los no Senhor. Há pais que vivem provocando filhos à ira e depois querem um retorno positivo. Não há como. Sou honesto. Uma mãe que bate com o telefone a uma filha e depois quer que a filha lhe dê papinha, não tem condições. Isto é uma reciprocidade. Filhos, obedecei aos pais no Senhor. Pais, educai os filhos na disciplina e demonstração do Senhor. São as regras de Deus, não são as nossas que prevalecem. Então veja, no terceiro ponto, Deus diz: criai-os na disciplina do Senhor. Olha, criai-os na disciplina do Senhor. Isto não é só dar a comida, é criar, é gerar crescimento, é gerar maturidade, é levar os filhos ao foco das questões espirituais, é derramar amor sobre os filhos. Disse: criai-os na disciplina, nas regras e nas admoestações. Quais são os pais que fazem isto? Poucos. Apóstolo, poxa, já sofri tanto porque meus filhos... Não, é que se você põe a regra bíblica, não é a regra bíblica, ela não é devassadora, ela é edificadora. Deus é que sabe o que é certo, amado. Deus é que sabe o que é certo. E se Deus disse para fazer desta forma, é desta forma que dá certo. Pastor, então como é que eu crio os meus filhos? Na disciplina, na demonstração. Primeiro, lidera os seus filhos espiritualmente. João 1,12 disse isso: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você tem um poder que tem que passar aos seus filhos. Ensina os seus filhos a serem filhos de Deus. Eu conheço pai que quando o filho chega à puberdade, em vez de começar a ensinar o que é o sexo errado, o que são as questões de doenças sexualmente transmissíveis, não. O próprio pai arranja uma mulher para que o seu filho consuma um ato conjugal. Isso é equivocado, amado. É equivocado porque a virgindade é para o homem e para a mulher. Então há pais que ficam felizes: meu filho já teve uma relação sexual. Amado, você carimbou seu filho o resto da vida negativamente. Ensina os seus filhos a serem filhos de Deus, a terem uma relação com Jesus, a amarem a Deus, a amarem a igreja, a amarem o seu pastor. Isso é o pai e a mãe que tem que ensinar. Então, amar a Deus, amar a igreja, amar os pastores, a serem fiéis. Ensina os seus filhos a orar, ensina os seus filhos a serem dizimistas, a serem crentes de verdade. Ensina os seus filhos dentro de casa o que é a questão do aborto, amado. Não tenha medo de sentar com seus filhos e dizer: olha, há uma prática que é maligna, que são as pessoas que têm sexo fora do casamento, depois a mulher engravida, depois não quer, depois vai tirar. Isso marca a pessoa, isso destrói as emoções da pessoa, o físico, pode criar até uma pessoa que nunca mais vai gerar filho. Fale com verdade o que é essa ideia do casamento de pessoas com o mesmo sexo. Diga aos seus filhos que isso é um equívoco, que Deus fez um homem, fez uma mulher. Fala aos seus filhos, tudo que é contra Deus, eles têm que saber que, sendo contra Deus, são inimigos de Deus. Fale sobre virgindade dentro de casa, fale sobre drogas dentro de casa. Explica aos seus filhos, não deixe que o mundo diga errado. Então, amados, que privilégio um pai ou uma mãe poderem ser um exemplo para os seus filhos. Eu sempre digo aqui, meus filhos mais velhos, meus filhos menores, sempre me viram como um homem de oração. Ouviram centenas, milhares de orações nas refeições. Viram um pai temente a Deus. Hoje, são todos tementes a Deus, todos amam a igreja, todos amam Jesus. Terceiro lugar, ore todos os dias pelos seus filhos.
1 Samuel 12, 23 diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Isto é a nossa função. Orar pelos filhos e mostrar o caminho direito e reto. Porque senão, amadas, a mão frouxa faz gotejar na casa. Ore pelos seus filhos todos os dias. Você sabe, nós temos aqui cultos de oração toda segunda-feira. Venha investir aqui a sua oração, o seu joelho aqui. Ore pelos seus filhos para que eles dependam do Senhor. Ore pelos seus filhos, pela sua família, para mudar situações. Ore, porque a oração tem um grande significado para esta igreja. Mãe que ora tem um lar poderoso. Pai que ora é algo tremendo. Um pai que não tem vergonha de orar perante os seus filhos na igreja, em casa, na mesa de refeições. Mas isso é fundamental. Quinto lugar, creia e deseje o crescimento espiritual dos teus filhos. É criancinha, fale das histórias bíblicas. Sente com eles, fale quem é Noé, quem é Davi, quem é João, quem é Jesus acima de tudo. Ore com os seus filhos. Leia a Bíblia, deixe os seus filhos aprenderem a Bíblia. Hoje de manhã, quando eu estava orando pelos meus netos pequeninos, a Isabela e o Rafa, o Senhor me disse: quando chegar à igreja, dê uma Bíblia de presente aos seus netos. Eu peguei 2 Bíblias, assinei aos meus netos do vovô amigo e dei para cada. Eles ficaram muito felizes, pequenininhos. Depois, mais tarde, eu vou dar das minhas Bíblias. Eu tenho muitas Bíblias que eu usei ao longo de quase 40 anos. Eu vou dar de testemunho para eles verem, os meus filhos e os meus netos, como é que o avô e o pai deles estudavam a Bíblia Sagrada. Isso é importante. Então, Gálatas 4,19: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Isto é a nossa função. Levar os filhos até que Cristo, até que o seu filho diga: onde é que você vai hoje? Para a igreja. O que você vai fazer com o seu dinheiro? Dizimar. O que faz com aquele vizinho? Perdoar. Bom, aí está Cristo, está formado. Deuteronômio 11, 18 a 21. Olha lá. Pondo, pois, estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai a vossos filhos. Veja a Bíblia, mano. Ensinar bons exemplos bíblicos. Ensinar os filhos. Fale deles, assentado, em casa, andando no caminho, deitando, levantando. Olha, isto tudo é Deus que diz. Escreve nos umbrais da vossa casa, nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra. Você vê, você pode dar longevidade aos seus filhos se você for uma pessoa que ensina a palavra, e só se ensina a palavra com o testemunho de vida. Então, não provoqueis os filhos à ira, disciplinai-os na disciplina do Senhor, criai-vos na demonstração do Senhor. Quarto e último ponto: mostre sempre compaixão pelos seus filhos. Efésios 4,32 diz isso: antes sede uns para com os outros benignos, bons, compassivos, pacientes, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, amado, o que é uma pessoa compassiva? É uma pessoa misericordiosa. E uma pessoa compassiva, quando disciplina, ela não provoca ira. Ela ensina no Senhor, mostra as consequências da vida sem aquela regra e com aquela regra. Compaixão, diz em Filipenses 2:1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação, alguma comunhão, se há entranhados afetos de misericórdia. Olha aí, este é o coração de um crente. Consolação, amor, comunhão, afetos entranhados, está lá dentro a misericórdia de Deus. Colossenses 3,12 diz: revesti-vos como eleitos de Deus, santos, amados, de eternos afetos, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Veja quantas características. Isto aqui é para viver, amados. Amados, nós não podemos estar apenas sentados no banco da igreja. Isto é para viver.
Porque é isso que vai trazer longevidade ao teu casamento, à tua família, aos teus filhos. É isso que quando você for idoso, vai olhar para trás assim: puxa, eu criei filhos com as regras bíblicas, olha aí, bons exemplos para a sociedade e para a família. Salmo 103:13 disse: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pai, mãe, tenha compaixão dos seus filhos. Gálatas 5:6 diz: porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem valor algum, mas é a fé que atua pelo amor. Eu vou terminar dizendo: pais, mãe e pai, olhe para o futuro, crê em Deus, esqueça o que se passou até hoje. Você não pode ter mais um futuro incerto nas relações com os teus filhos. Deus está no controle. Filhos, honrem pai e mãe no Senhor, para que tudo te vá bem, para que tu tenhas longa vida. Se tu não honrares o teu pai e a tua mãe, as coisas não irão bem, e tu não terás longa vida, tu terás a vida encurtada. Porque nesta manhã, o Espírito de Deus, que semeou sementes em cada coração, faça com que estas sementes germinem e haja famílias que fazem a diferença. Amém? O que Deus tem a dizer às famílias? Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Graças a Deus, porque Ele fala. Deus fala às famílias. Deus fala aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus, Ele fala nos nossos pensamentos, Ele fala conosco. Nós podemos ouvir a Sua voz nos direcionando quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós colocamos as questões da nossa vida, quando nós colocamos as situações da nossa vida diante dEle. E eu creio que esta palavra vai gerar grandes transformações dentro da sua família, quiçá, principalmente na sua vida. Eu disse que ao final do programa eu estaria de volta e que eu estou com o presente do nosso apóstolo. Se você ligar agora para a nossa igreja, 0 Operadora 21 3017 90 90, e disser que você estava assistindo ao programa da Igreja Cristo Vive, você vai receber gratuitamente na sua casa este livro que tem como tema Em que Nós Cremos. É um resumo das doutrinas do nosso ministério e um pouco também do testemunho do nosso apóstolo. Ligue para nós, 0 Operadora 21 3017 90 90. Olha, nós temos muitas igrejas Cristo Vive por todo o país. Então, você que deseja conhecer uma de nossas igrejas, mas está longe, você que está distante do Rio de Janeiro, acesse o nosso site www.igrejacristovive.com.br. Dentro do nosso site você vai encontrar uma lista de todas as igrejas, de todos os lugares onde você pode e deve certamente frequentar uma igreja Cristo Vive. Acesse o nosso site, lá também há muito material de estudo, todos os programas arquivados, os cultos do nosso apóstolo, www.igrejacristovive.com.br. Fique agora com os louvores da Igreja Cristo Vive, um momento de louvor do nosso ministério, e logo em seguida o programa da Igreja Cristo Vive de São Paulo, com a nossa amada Bispa Solange Brant, que com seu esposo tem feito um trabalho tremendo, com toda a sua família que é dedicada à obra do Senhor. Eles têm sido realmente exemplos de fé, de vitória, e tem sido honra e glória para a obra do Senhor e para o nome do nosso Deus. Fique agora então com a Igreja Cristo Vive de São Paulo. Semana que vem eu estarei de volta. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista a nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade te alcançar,
esperança, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, tu és, Senhor, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. A igreja cante, se o sol se pôr, se o sol se pôr. Cante, querido. Declare para Ele, declare o teu amor por Ele, declare a tua paixão pelo Senhor Jesus. Ele é o teu abrigo, é o teu porto seguro. Eu abri o mar, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.